Bom, nós vamos contar agora com a Elbia Gabnum. Ela é presidente executiva da ABEólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, economista, doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina. Elbia, nós estamos em que pé com a energia eólica, já que já falamos de carros elétricos, já falamos de energia solar, a energia eólica, que o Brasil também é um país tão privilegiado nesse caso, no lugar e tempo certo, com os recursos e políticas certas, ou ainda não? Muito bom dia. Olá, Humberto. Muito obrigada pela oportunidade e parabéns por essa discussão. Essa discussão é muito relevante para o Brasil. Eu também, como outros, aí o Adalberto comentou, e você mesmo disse, eu estou muito angustiada, porque eu estou vendo que está passando uma oportunidade, um cavalo selado na frente do Brasil, e o Brasil precisa segurar, né? Precisa montar nesse cavalo e participar como um protagonista relevante na transição energética, que eu chamo de transformação energética. O Brasil precisa olhar para essa transição com um olhar de negócios e de oportunidades, inclusive para crescer e desenvolver a economia brasileira e desenvolver a sociedade. Então, é nesse sentido que nós achamos que temos muitas oportunidades, e a energia eólica é talvez a prova mais concreta disso, de que se fizermos investimentos em energias renováveis, em energia eólica, a gente vai ter realmente retornos muito importantes. Eu vou pedir licença aqui para trazer meus slides, Humberto, que eu tenho aqui alguns pontos muito relevantes para tratar. Bom, então, quando nós falamos do papel da energia eólica, o que a energia eólica pode contribuir para essa transição, em que estágio estamos? E vou mostrar para vocês que nós estamos num estágio muito bom. Bom, primeiro deixa eu apresentar a ABEólica. A ABEólica é a Associação Brasileira de Energia Eólica. Nós estamos há 20 anos já, temos 20 anos de existência, desenvolvemos um forte e robusto mercado de energia eólica onshore no Brasil, e há mais ou menos 3 anos começamos também com o desenvolvimento de energia eólica offshore. A associação lançou recentemente a sua marca, até ajustando a essa realidade das mudanças climáticas e da transição energética. Então, a ABEólica é hoje uma associação de energia eólica e de novas tecnologias, porque nós agregamos, e foi agora no mês de abril que nós lançamos a marca, agregamos no nosso escopo de estudo os parques híbridos, os projetos híbridos, que você pode combinar fontes renováveis, como, por exemplo, energia solar e eólica no mesmo sítio. Estamos trabalhando também com armazenamento via baterias, e estamos falando também de armazenamento e de hidrogênio verde, e vislumbrando o mercado de energias renováveis, com destaque para as nossas eólicas, tanto onshore quanto offshore, mas para o final dessa década, para a produção do hidrogênio verde e também a exportação do hidrogênio verde. É aqui que eu vejo uma grande oportunidade para o Brasil, que ele vai poder agora exportar a sua energia renovável. O Brasil é tão rico em recursos renováveis para a produção de energia que ele não é capaz de consumir tudo que tem. É uma situação muito difícil do resto do mundo. A grande questão, a equação brasileira com relação à transição energética é fazer a gestão da abundância de recursos renováveis, ao passo que boa parte do mundo precisa fazer a gestão da escassez. E é por isso que a gente precisa ter um olhar de negócio, ter um olhar em que o Brasil tenha a oportunidade de ser realmente um líder global no tema da transição energética e das energias renováveis. Bom, a ABEólica é uma associação privada sem fins lucrativos e ela representa toda a cadeia produtiva da indústria de energia eólica no Brasil.
Nós temos hoje cerca de 110 associados. Esses associados, além de serem os investidores em parques eólicos, eles também são fabricantes, são fornecedores de equipamentos e fornecedores de serviço. Então, a associação representa toda a cadeia produtiva. Então, sempre que eu falo de energia eólica, que eu falo em nome da associação, eu estou representando a robusta indústria de energia eólica brasileira, que agora está ficando mais robusta porque está recebendo os investidores de projetos offshore, e muitos investidores do projeto offshore são investidores que estão fazendo a sua transição energética no setor de óleo e gás. Então, as petroleiras estão se tornando associadas da Abeólica, como é o caso da Equinor, o caso da Total Energies, da Shell, e também as empresas de offshore tradicionais, como é o caso da Ørsted, da Subsea 7. E nós temos as grandes empresas do Brasil, que é o grupo Iberdrola, que já investe em energia renovável no Brasil, tanto eólica onshore quanto solar, que agora está investindo também em energia eólica offshore. Hoje, 60% dos associados da Abeólica têm negócios em onshore, em offshore, e também estão se preparando para os negócios de hidrogênio verde e de armazenamento. Então, a nossa associação, ela representa toda essa indústria que tem essas relações, essas sinergias com a inovação e com aquilo que nós estamos enxergando a partir de 2030 e no horizonte de longo prazo, na economia de baixo carbono, o net zero em 2050, nós estaremos lá com os nossos investidores e fazendo esta tão necessária transição energética, essa tão necessária transição para a economia de baixo carbono. Bom, trazendo a energia eólica num contexto mundial, como vice-presidente do GIUEC, o GIUEC é o Conselho Global de Energia Eólica, nós realizamos uma série de trabalhos no ano passado, inclusive uma coalizão global para os investimentos em energia eólica offshore, e tivemos também um trabalho muito importante durante a COP26 em Glasgow. Eu estive lá, e nós fizemos este trabalho envolvendo mais de 20 países na colisão para os investimentos em energia offshore, e, naturalmente, o Brasil estava inserido nessa colisão. Recentemente, o Conselho Global, ele lançou o relatório, esse relatório é lançado mais ou menos no final de março, início de abril, e que tem a somatória dos investimentos em energia eólica no mundo. Então, um aspecto muito curioso é que o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, o mundo bateu recorde de instalação em energia eólica no total. Nós tínhamos saído de um patamar de 60 gigawatts de capacidade instalada em 2019 para 95,3 gigawatts no ano de 2020, no ano da crise, no ano da pandemia. Desses 95 gigawatts, cerca de 7 gigawatts já vieram de investimentos offshore e o restante em investimentos onshore. E o ano de 2021, dados fechados recentemente, nós investimos no mundo 93,6 gigawatts, um patamar também muito alto, e desses 93, já foram 21 gigawatts de offshore, ou seja, a offshore saiu de 2020 para 2021 um montante 3 vezes maior em termos de capacidade instalada. E esta curva de crescimento apresentada aqui desde 2001, são 20 anos de curva de crescimento, mostra o quanto a energia eólica, a capacidade instalada de energia eólica no mundo cresceu, e cresceu de forma exponencial, e essa é a trajetória dela, essa é a tendência. Elas vão crescer ainda muito mais em termos globais, e o Brasil é um país muito relevante nesse processo. Bom, quando nós falamos da capacidade instalada de energia eólica no mundo hoje,
nós temos 780 gigawatts de capacidade instalada de energia eólica. A fonte eólica é uma das fontes de energia que mais cresce no mundo. E, nesse aspecto, tem uma curiosidade. Desse total da capacidade instalada, lá em 2012, quando eu tinha acabado de chegar na associação, o Brasil era a 15ª economia no mundo em capacidade instalada. E agora, em 2021, o Brasil alcançou a 6ª posição em capacidade instalada. Ano após ano, o Brasil vem melhorando o seu posicionamento em termos globais pelo crescimento exponencial que tem ocorrido aqui também. Então, o Brasil é o terceiro, ele é o 6º país no mundo em capacidade instalada. Naturalmente, o primeiro a gente tem a China e depois os Estados Unidos, a gente tem a Alemanha, tem a Índia e tem a Espanha, e o Brasil é o 6º país. Agora, quando nós estamos falando em capacidade nova, desses montantes que foram investidos agora, no ano de 2021, que foram cerca de 93 gigawatts de instalação, o Brasil já é o 3º país que mais investiu em energia eólica. A China foi o primeiro, naturalmente, respondendo por 42% dos investimentos. Os Estados Unidos vieram em segundo lugar e o Brasil já veio em 3º lugar. Então, o Brasil é uma potência, tanto em termos de capacidade instalada, como também em novos investimentos. É o 3º país no mundo que mais investe em energia eólica. E os dados do GIEC mostram que a indústria eólica teve, em 2021, o seu 2º melhor ano da história em termos de investimento. O primeiro melhor ano foi o ano de 2020. Porém, a despeito desse dado tão alvissareiro, os dados para que a gente alcance o net zero lá em 2050, a contribuição da fonte eólica globalmente falando, ela vai ser ainda maior. Ela precisa praticamente triplicar dos números de 2020 e 2021 para que o mundo alcance esse objetivo de carbono zero. Então, os dados da Agência Internacional de Energia e depois cálculos realizados pelo próprio GIEC demonstram que lá em 2030 a gente deve estar instalando no mundo cerca de 300 gigawatts por ano. Olha, dinheiro para isso tem, desejo para isso tem, porque nós temos muitos investidores, principalmente as empresas que estão fazendo a sua transição energética, porque as petroleiras estão, grande parte delas, fazendo a sua transição energética. Já temos as investidoras, propriamente investidoras de energias renováveis, e recursos para a produção de energia eólica, nós também temos. Nós temos muitos mares para serem explorados na Ásia, na Europa, no Brasil, que nem começamos ainda, e temos muito solo para explorar no Brasil. Então, recursos para isso, tecnologia, dinheiro, desejo, a gente tem. Então, é bem possível que isto aconteça. E aí, a gente vai pensar nesta economia de baixo carbono e net zero lá na frente. E aí vocês me perguntam, Elbia, mas o que falta para a gente acelerar esse processo da transição energética? Porque já é sabido que mudanças climáticas é um fato, ninguém discute mais, não é? E já é sabido que uma transição energética tem que ser feita. E estamos sabendo, mais recentemente, até pela questão da crise da Ucrânia e da Rússia, da guerra, que essa transição precisa ser acelerada, porque os países também precisam buscar a sua independência energética. E aí, um dos mecanismos muito relevantes para que a gente alcance rapidamente o net zero é a taxação do mercado de carbono, que até foi falada aqui na nossa discussão. Então, eu, um pouquinho antes de ir para a COP, eu dei uma entrevista dizendo o seguinte, sem mercado de carbono,
não há net zero, né? E o meu colega, professor Maurício Tomasquim, também dizendo que é o seguinte, a gente tem que taxar o carbono, porque senão a gente não consegue eliminar essa voracidade dos combustíveis fósseis. E aqui vocês perguntam bastante, até pelo local que a gente está, né, pela agência que nós estamos, e uma sinergia muito forte com o Poder Legislativo, qual é o papel do Poder Legislativo? O papel do Poder Legislativo é trazer os mecanismos para a precificação dos fósseis. O Legislativo ele precisa implementar leis, regras, normas para taxar o carbono e para eliminar as taxas de veículos elétricos, como foi dito aqui, de bicicletas ou outros mecanismos. Então, o Legislativo tem um papel muito relevante, o Poder Executivo também tem seu papel. E o que é que nós estamos vendo nos últimos tempos, infelizmente? O Legislativo tem aprovado leis obrigando a contratação de usinas termoelétricas. Obrigando, porque ninguém aqui é contra a contratação de usinas termoelétricas. A energia ela é contratada em leilões competitivos. O planejamento é feito, o leilão é definido, e aí o planejador define o que o sistema precisa para fazer uma boa diversificação da matriz e deixar essa matriz bastante segura. Então, nós estamos falando de total eliminação das térmicas. O planejador ele vai decidir o quanto precisa, se não precisa, ele tem metodologias para isso. Agora, o legislativo determinar que o planejador precisa contratar usinas termoelétricas não faz o menor sentido. E nós vimos no ano passado, com a aprovação do projeto de lei da Eletrobras, incluíram ali a obrigatoriedade de contratação de 8 gigawatts de usinas termoelétricas. Então, isso é um grande erro. O Brasil está indo na contramão da história quando faz esse tipo de coisa. Então, só para destacar. Bom, nós estamos falando sempre agora em transição energética, economia de baixo carbono para 2050. Então, é muito importante falar de pegada de carbono. Essa discussão de pegada de carbono, ela se tornou mais forte nos últimos 2 anos, quando as empresas estão buscando a pauta ESG, a pauta de ambiental, social e com uma boa governança. E quando você fala de baixo carbono e as nossas energias renováveis, elas são zero carbono, a eólica, a solar e outras fontes, a própria nuclear, ela é zero carbono, mas a gente precisa pensar também na pegada de carbono de toda a cadeia produtiva. E ao pensar na pegada de carbono de toda a cadeia produtiva, nós pegamos um estudo realizado pela Universidade do Texas, que mostra o seguinte, que as fontes nuclear e eólica onshore são as fontes de geração de energia que têm a menor pegada de carbono na cadeia produtiva. Mas o que é essa pegada de carbono, então? Bom, ao fabricar a turbina, eu uso aço, uso alumínio, uso material compósito. Então, é desta pegada de carbono que eu estou falando. Porque quando a máquina está pronta, está gerando energia, não tem mais carbono. Porém, para fabricar, para transportar, para construir, houve uma pegada de carbono. Então, embora a energia eólica tenha alguma pegada de carbono na sua cadeia produtiva, ela é a segunda fonte com a menor pegada de carbono na cadeia. A gente tem a nuclear, que é em primeiro lugar, são 12 gramas de CO2 equivalente para cada quilowatt-hora gerado, e a energia eólica onshore são 14 gramas de CO2 equivalente. Depois a gente vai para a solar concentrada, que é 41, as outras solares, que é em torno de 40, e nós, que somos investidores em energia renovável, nós estamos, sim, muito atentos para a pegada de carbono, porque nós temos que falar em net zero para 2050. Se é emissão zero, a gente tem que buscar a forma de zerar as emissões. Alguns fabricantes nossos aqui do Brasil já anunciaram net zero em 2030. Bom, agora vamos olhar para os números brasileiros.
os números brasileiros são muito animadores. A matriz elétrica brasileira, ela já nos deixa numa situação bastante confortável. Foi o que eu disse. O Brasil, ele tem que administrar a abundância de recursos renováveis. Hoje, 83% da matriz elétrica brasileira vem de energias renováveis, sendo as hidrelétricas responsáveis por 60% desse montante. E a energia eólica já é hoje a segunda fonte de geração de energia da matriz. Hoje, com cerca de 21,5 gigawatts de capacidade instalada, a eólica já responde por cerca de 12% da geração da potência instalada de energia no Brasil. Em termos de geração, durante a crise do ano passado, da escassez hídrica, no segundo semestre, que é o período da safra dos ventos, a eólica gerou 20% do sistema interligado nacional e ajudou em muito o Brasil sair da crise que teve ano passado e ainda evitou sobrecusto na tarifa do consumidor, porque cada eólica que gera, ela evita uma termoelétrica mais cara e poluente a ser gerada. Então, ela já fez um grande favor para o sistema ano passado. E, na medida que a sua participação melhora, ela vai ajudando ainda mais o sistema do ponto de vista de geração de energia limpa, renovável, mas também em termos de competitividade, porque a energia eólica é hoje a fonte de energia mais barata do Brasil. Bom, em termos de matriz energética brasileira, a matriz energética brasileira também é muito renovável, 48%. Quando a gente fala de matriz energética, a gente está falando do uso de energia para outros fins, aquecimento, transporte, e aí a gente tem um grande uso do petróleo, do gás natural, da lenha, mas estes 48% são números ainda muito animadores quando comparados com o resto do mundo. A média mundial é de 14%. Então, o Brasil está bem longe, né? Nesta corrida para a transição energética, o Brasil está muito bem posicionado. E é por isso que eu fico nessa agonia muito grande, que o Brasil precisa realmente aproveitar esta pole position que ele tem e transformar a nossa economia e entender isso como uma lógica de negócios e ajudar o resto do mundo a fazer essa transição e ajudando também o planeta. Bom, quando nós falamos da energia eólica e esses quase 22 gigawatts que temos instalados hoje, a energia eólica ela está muito concentrada na região nordeste do país e na região sul, pela natureza, pela característica do vento. A energia eólica ela precisa de vento forte, vento constante, e a gente tem essa característica de vento na ponta do sul e em todo o Nordeste brasileiro. E o Nordeste tem mais uma característica, o vento é unidirecional. Isso faz com que a máquina seja altamente produtiva. O Brasil tem, até onde se sabe, o melhor vento do mundo para a geração de energia eólica, porque ali na região Nordeste, o vento ele sofre a influência do Atlântico, então os ventos alísios ele entra ali na região do Ceará, da Bahia e no interior da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Piauí, e isso faz com que a capacidade de geração da eólica seja muito maior. A média mundial, que nós chamamos de fatores de capacidade, é de 30%, e os nossos projetos eólicos ali no Nordeste, eles batem 60% de fator de capacidade por essa maravilha de vento que nós temos. Hoje, o estado que tem a maior capacidade instalada é o Rio Grande do Norte, e nós temos a Bahia, temos o Piauí, temos o Ceará e temos também o Rio Grande do Sul. Porém, o Nordeste todo é muito bom de vento e nós vamos ter uma expansão ainda maior nos próximos anos. Nós estamos aqui em 2022, hoje, com 22 gigawatts de capacidade instalada. No ano de 21, nós batemos recorde de instalação no Brasil. Nós instalamos 3,8 gigawatts de capacidade de energia eólica. Nossa média era 2,5, ano passado
foram 3,8. E este ano nós vamos ultrapassar 5 gigawatts de capacidade instalada. Esta curva exponencial, ela tende a ser ainda maior. Este número que está aqui não é projeção, é um número que eu já vendi em contrato, já contratei e estou instalando. E, é claro, aqui em 22 vou contratar mais, colocar aqui para frente, 23 mais e assim sucessivamente. E o nosso número de crescimento bastante conservador é da ordem de 3 gigawatts ano nos próximos 10, 15 anos. Vamos crescer muito ainda neste país. E um aspecto muito importante que nos traz orgulho é que o Brasil foi capaz de construir uma cadeia produtiva. 80% desta turbina eólica aqui, o Brasil produz. Nós temos os melhores fabricantes do mundo aqui, esses fabricantes comprometidos com o investimento em P&D e inovação. Recentemente, nós lançamos a primeira turbina 100% nacional pela WEG, temos muita pesquisa no Brasil, geração de emprego, de renda, capacitação, nós temos uma cadeia produtiva. Uma turbina dessas aqui, ela tem por trás dela cerca de 1.000 fornecedores. E nós construímos esta cadeia produtiva no Brasil, principalmente no período de 2013 e 2016, dada a política de financiamento, a política que exige um conteúdo nacional. Nós temos políticas boas no Brasil também, a gente precisa aproveitar as boas políticas e trazer mais outras boas políticas para que a gente alcance resultados ainda melhores. Um outro aspecto muito relevante que nos dá muito orgulho, eu pessoalmente me sinto apaixonada, é com relação aos benefícios sociais intrínsecos à geração eólica. Já sabemos que não emitimos gases de efeito estufa, já sabemos que a nossa pegada de carbono na cadeia produtiva é baixa, já sabemos que a nossa energia é hoje a mais barata do país e que temos baixíssimo impacto ambiental, porque quando eu separo um sítio para instalar um parque eólico, eu aproveito efetivamente daquela área cerca de 5%. Então, se ali eu tenho uma atividade produtiva, agricultura, pecuária, estas atividades serão complementares entre si, elas não serão excludentes. Eu não vou deixar de ser um produtor rural para ser um produtor de energia eólica. Eu continuo sendo um produtor rural e também um produtor de energia eólica. E isso é muito relevante. Além disso, os nossos parques, eles arrendam a terra e pagam arrendamento de 20, 25 anos aos pequenos proprietários, principalmente no Nordeste, em regiões com poucas oportunidades econômicas. A energia eólica tem levado desenvolvimento econômico na veia nessas regiões. No ano passado, nós publicamos esse estudo. A energia eólica que chegou no sertão nordestino, na região Nordeste, ela fez com que, no período estudado, de mais ou menos 2000 a 2017, o PIB cresceu 21% nessa região, se comparado aos lugares que a energia eólica não chegou. E o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, cresceu 20%. É por isso que eu falo em transformação energética. Não é só uma transição energética. O Brasil pode transformar a economia brasileira com investimentos em energias renováveis. Nós não podemos perder essa oportunidade. Este ano, nós lançamos um outro estudo mostrando as estimativas dos impactos dinâmicos desse setor na economia brasileira. E aí, nós vimos que entre 2011 a 2020, nós movimentamos 321 bilhões de reais na economia, sendo que 110 bilhões foram de investimentos diretos dos parques eólicos e 210 bilhões com efeitos indiretos. A cada R$1 que o Brasil investe em energia eólica, ele devolve 2,9 para a economia brasileira. A cada megawatt que o Brasil instala,
ele gera 11 postos de trabalho na cadeia produtiva. E, além disso, a gente percebeu, né, nesse período todo, de 2011 a 2020, foram mais de 190 mil postos de trabalho gerados. E fizemos um cálculo inédito, que é relevante aqui, que é o cálculo do carbono, o impacto social do carbono. Nós fizemos o estudo que, no período de 2016 a 2024, a energia eólica terá evitado emissões de gases de efeito estufa, porque ela evita justamente porque ela não tem CO2. E evitar essa emissão pode trazer um valor para o PIB, e aí é global, porque a emissão tem impacto global, da ordem de 60 a 70 bilhões. E é por essa razão que eu falo de oportunidade que nós não podemos perder. O Brasil não pode perder este bonde, porque nós podemos, sim, fazer uma transição energética inteligente e fazer uma transformação econômica no Brasil. Aproveitando essa pauta de ESG, que as empresas estão muito dispostas, as empresas que são investidoras, produtoras de commodities, que estão querendo exportar as suas commodities verdes. Nós podemos fazer a retomada da economia, como os demais países estão fazendo pós-Covid, com os investimentos em energias renováveis. Trazer novas tecnologias, exportar as nossas commodities verdes e nos preparar para o futuro que já está sendo decidido agora. Qual é o futuro? O futuro é o presente, em que nós estamos trazendo soluções híbridas, estamos trazendo armazenamento via baterias ou outras formas de armazenamento, estamos nos preparando para o hidrogênio verde, com projetos eólicos offshore e com digitalização. É isso, é assim que nós da Abeólica, que nós investidores em energias renováveis, que acreditamos no Brasil, que sabemos da potencialidade dele, e, na minha opinião, como economista, como especialista no setor, o Brasil é o país que tem a maior oportunidade no mundo de transformar esta riqueza renovável em um processo global de economia de baixo carbono e ainda crescer e se desenvolver, trazendo desenvolvimento econômico, trazendo novas tecnologias, trazendo capacitação, trazendo educação. Nos acompanhe nas redes, nós temos nossos sites, nossos números, e é sempre muito bom falar de energia eólica. Muito obrigada.